Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ServiceCast, o podcast da Service IT. Aqui falaremos de tecnologia dentro do nosso contexto de ambiente corporativo e sociedade. Meu nome é Maurício Cardoso e eu serei o host desse podcast. Hoje nós temos duas presenças bastante ilustres e bastante conhecidas de vocês. Tem aqui do meu lado o Carlão, vice-presidente de comercial da Latam da Service. Como vai, Carlão? Tudo bem? Olá, Maurício, tudo bem? Tudo Léo. bem. Fala, Léo. Léo Lemes, também é diretor de segurança cibernética. Como está, Léo? Tudo bem? Tudo bem, Maurício, tudo certo. Muito que bem. Nosso tema de hoje é por que muitas empresas estão deixando de ser remotas e será que elas realmente estão? Como que isso está vivendo no nosso dia a dia? Então eu já começo conversando com vocês e trazendo uma pesquisa que há pouco tempo a FIA lançou, que mais de 40% das empresas estão adotando o trabalho remoto durante a pandemia e depois da pandemia já começaram a voltar novamente. Quais são os principais fatores que estão motivando isso? Vamos começar pelo Léo, que está motivando essa volta. O pessoal foi para casa de uma maneira totalmente abrupta, que a gente sabe como foi, e depois teve que voltar para o escritório e agora todo mundo está voltando, ou uma certa parcela está voltando. Por que você acha que o pessoal está voltando para o escritório? Eu particularmente acho que não, esse movimento não é de retorno ao que era antes da pandemia. Acho que esse é um ponto que a gente tem que... A gente não está retornando para o escritório da mesma maneira que havia antes da pandemia. O que acontece agora é que a gente tem aquilo que eu entendo que seja o futuro do mercado de trabalho, que é o híbrido, naquelas áreas de atuação em que isso se aplica, em que é possível. Né? Então... Eu não entendo, não vejo que seja possível voltar ao passado, voltar a ter o colaborador 5 dias por semana na estrutura da empresa. Então ele está voltando para o escritório já num modelo diferente, que é o híbrido. Vai ser um 2x3, vai ser um 3x2, ou talvez até mais aberto. Né? Em que sentido? Olha, a empresa tem um modelo de Anywhere Office. Isso significa, tu pode trabalhar na tua casa, tu pode trabalhar em um dos nossos escritórios, né? E aí não tem uma ojeriza ao escritório, muito menos uma repulsa ao trabalho em outros lugares, e entre eles a casa da pessoa. É dessa forma que eu vejo esse momento, né? É um momento em que a gente vai precisar aprender a trabalhar, fazer gestão no híbrido, a trabalhar no híbrido, mas um retorno àquilo que nós tínhamos antes da pandemia, não acredito. E você acredita, Carlão, que a gente tem a velocidade específica em algum setor ou alguma vertical de mercado que está voltando mais para o escritório ou com modelos diferentes? Como você enxerga isso? Então, eu costumo dizer para esse tema que o capitalismo é implacável. Tá? Então, nos mercados onde fizer mais sentido, porque o negócio está crescendo, né? Estou escalando, vendendo mais, sendo mais produtivo, e isso está no quase 100% home office, porque 100% nunca vai ser também, né? Sim. E está funcionando, o Anywhere, né? A linha do Léo é boa, né? Qualquer lugar, não é necessariamente na sua casa, né? Mas é fora da empresa. E isso está fazendo a empresa crescer, bater as suas metas, avançar no mercado em que ela quer conquistar. Ótimo. Quando isso começa a retrair, o resultado começa a não vir, começa a se perder muita gente, muito turnover, né? Muito turnover, né? Não consigo formar direito, isso vai fazendo com que o movimento de retorno ao escritório, né? Ou de um equilíbrio maior, né? Se a gente fala de 100%, então se antes estava quase 100% remoto, volta um pouco agora para o presencial, naturalmente vai voltar para o presencial. Então eu vejo assim... Qualquer mercado tem capacidade, né, tem possibilidade de usar essa ferramenta maravilhosa que é trabalhar de qualquer lugar, desde que isso traga resultados e desde que outros fatores que a gente vai falar aqui sobre, né, o engajamento desse profissional, né, a forma como esse profissional se mantém na empresa, constrói uma carreira dentro dessa empresa, né, funciona. Então eu vejo por aí. Tá? O mundo de tecnologia ele já era um pouco mais avançado do que outros. Já meio que existia um modelo híbrido no mundo de tecnologia. Principalmente desenvolvimento, né? Desenvolvimento tinha, eu acho até que a infraestrutura também tinha uma boa parte, e quando começou a virtualização isso também começou a ficar mais evidente. Como é que está hoje na Service? Como que vocês estão trabalhando com isso? Hoje a gente está no modelo híbrido. Né? Com dias fixos, com dias quebrados? 3 dias presencial, 2 dias remoto. Né? Acho que essa aqui é a política da companhia e tem funcionado bem para nós. Né? Acho que a gente conseguiu se adaptar bem e a gente tem, sim, pessoas anywhere.
a gente tem figuras, né, que desde o tempo da pandemia acabaram sendo contratadas. Inclusive, o capitalismo é implacável. A Service cresceu muito durante a pandemia. Exato. E parte desse crescimento só foi possível por poder contratar pessoas em qualquer lugar, inclusive em outros países onde ainda a Service não está. Né? Fisicamente, como digo, né? Escritório, né? Tudo isso. Então, a gente escalou bastante, né? A gente triplicou de número de profissionais. Então, como é que faz isso? A gente não triplicou os escritórios. Claro, né? claro. Então, isso escala a empresa. Então, novamente, se isso faz a empresa crescer, a gente deve seguir nesse modelo, né? E vamos medindo, né, ao longo do tempo, ao longo da história, como é que isso vai se realizando. Assim, ao meu ver, inclusive seria um contrassenso nós, como uma empresa de tecnologia, não darmos essa opção aos nossos colaboradores, sim. né? Porque a tecnologia é um habilitador do híbrido, né? Ou do modelo de Anywhere Office, as pessoas poderem trabalhar de outras localidades. Então, acho que está muito no nosso DNA. Claro que existem empresas, segmentos, que não é possível. Então, a gente está falando aqui daquelas empresas, daquelas áreas de negócio em que cabe o modelo, em que o modelo é uma alternativa para que os colaboradores, para que os trabalhadores tenham, por exemplo, mais qualidade de vida. Sim. Né? Então, acho que isso é importante a gente entender. Áreas muito tradicionais, e aí eu cito o direito, cito a medicina, são áreas que aprenderam e normalizaram Sim. o trabalho à distância ou o trabalho remoto. Por exemplo, consulta médica remota. Via telemedicina. Né? Claro. Isso é possível. Psicólogo? Sim. Psicólogo. Agora, vão existir procedimentos que, por óbvio, vão ter que ser feitos no hospital, né? Ou, então, vai haver um deslocamento. Julgamentos à distância. Sim. Né? Era algo que talvez a gente não pudesse imaginar, não pudesse conceber. Então, se áreas tradicionais como essas Sim. aderiram ao modelo e continuam atuando nesse modelo, isso é um sinal de que tem benefícios, de que tem vantagens e de que é um caminho sem volta. Né? Acho que isso é importante. Assim. Um dos motivadores, talvez, desse modelo, ou pelo menos o que mais me atrai em defender um modelo, é exatamente a qualidade de vida do trabalhador. A literatura sobre hibridismo, né, no mundo do trabalho, ele tem um termo que eu acho interessante, que é os tempos mortos, ou tempo morto. O tempo morto é aquele tempo em que eu desgasto, de alguma maneira, o colaborador, o trabalhador, com, por exemplo, deslocamento. Sim. Então, o presencial, a presencialidade, tem uma quantidade de tempo morto maior do que a gente tem em outros modelos. A questão da produtividade, né, Carlão, que tu mencionou, é que me fez lembrar disso. Então, quando o colaborador, num grande centro, chega para a primeira hora de trabalho, ele já está acordado, talvez há 3, 4 horas, já tenha passado por 2, 3 horas de ônibus, principalmente em cidades, grandes cidades, em que o transporte é caótico. Então, assim, a energia desse colaborador, ela já foi consumida. Esse trabalhador, uma parte já foi consumida. Sim. Né? Isso então, pode impactar na produtividade dele. Pode dele, impactar na produtividade ponto, né? dele, né? Esse é o ponto. E dentro desse contexto, quando a gente começou a discussão de home office, ela já vem há muito tempo na sociedade, né? Sim. Mas a pandemia acelerou essa discussão. E todo mundo teve que ir para a nuvem ou teve que criar esse ambiente remoto de uma maneira abrupta e do jeito que deu para cada um. A gente sabe como passou na pandemia e principalmente como vocês trabalharam muito bem durante esse período apoiando as empresas. Dentro desse cenário, quais são as medidas que foram tomadas e que continuam? Porque, do ponto de vista de segurança da informação, era mais simples fazer a segurança. Foi todo mundo para qualquer lugar, o perímetro virou a casa do usuário, virou a minha casa com o meu notebook. Exato, Maurício. E agora o ambiente híbrido faz com que eu entre num ambiente seguro e volte para minha casa num ambiente inseguro. E aí essa transição também acontece. É que a ida foi abrupta, né? Sim. Então, a grande maioria das empresas não teve um tempo hábil de preparar
uma estrutura do ponto de vista de segurança. Então a segurança ela estava centralizada, ela estava, como tu disseste, dentro do escritório, né? Dentro daquele perímetro ali. No momento em que eu mando o colaborador para casa, dou um notebook para ele, saio liberando acesso ao VPN de qualquer maneira, eu realmente trouxe uma série de ameaças para dentro da organização, né? Então é claro que a área de segurança, os vendors teve uma resposta para isso com tecnologias que hoje elas são descentralizadas ou são distribuídas. Então, a gente consegue hoje garantir a segurança, existem tecnologias para isso, né? Para garantir a segurança desse colaborador, esteja ele em casa, conectado na nuvem ou, enfim, nos sistemas que ele estiver. Num café da esquina. No café da esquina. Literalmente. Né? Ou, por exemplo, viajando de trem pela Europa. Sim. Né? Recentemente tive essa experiência, o pessoal fazendo uma reunião enquanto se viajava 600 quilômetros. Né? Então eles estavam dentro do trem fazendo uma reunião. Então existem as tecnologias para isso. A questão aqui é que no nosso caso especificamente, nós tivemos que rever as nossas políticas, rever os nossos procedimentos, rever os nossos controles. Porque tu tem que orientar o colaborador no sentido de, bom, tu está trabalhando anywhere, tu está no trem, tu tem que entender que tu não está sozinho. Tu tem que entender que tem um entorno. Então, o tipo de comunicação que vai se estabelecer, sobre o que vai se falar, é diferente. Da informação, né? Exato. Né? Então, eu tenho que ter essa sensibilidade. Então, as políticas de segurança da organização, elas, no mínimo, deveriam ser revistas considerando esse novo contexto. Para além das questões que eu acho que já são bem discutidas de arquitetura, de segurança, de controles. Né? Então, eu acho que passa por aí, por reestruturar as diretrizes. Né? Sim. Acho que o desafio maior foi, e será em segurança. Do lado de infraestrutura, a própria Service é um exemplo bem interessante. Né? A gente não teve dificuldade nenhuma de pôr todo mundo em casa fazendo o que tinha que fazer e manter as coisas e trazer novas pessoas e mandar o notebook para essa pessoa e essa pessoa começar a trabalhar do ponto de vista de conectividade, do ponto de vista de virtualização que você comentou aí, né? Nuvem, não nuvem, né? E falando até de outras empresas, não importa muito. Se ela tivesse minimamente virtualizada, se ela tivesse minimamente com alguma saída boa de internet, ela conseguiria pôr os funcionários dela, como ela colocava os técnicos para atuar ali no dia a dia. Então, as empresas escalaram do ponto de infraestrutura, algumas com mais dificuldade, outras com menos, algumas com mais investimento, outras com menos, porque já tinham feito esses investimentos ao longo dos anos, né? Elas conseguiram fazer fácil. Agora, a segurança, ela tem aspectos muito além de conseguir acessar os sistemas e produzir. Né? O Léo comentou alguns aqui, né? Tem todo esse aspecto de como a política de segurança agora ela tem que abranger um ambiente que ela nem conhece. Isso, um contexto diferente. E as soluções de segurança para isso, elas também deveriam estar preparadas para, poxa, talvez eu não reconheça o perímetro do outro lado, e aí? Como eu atuo? Né? Então eu vejo muito mais desafio quando a gente fala de pôr alguém trabalhando de qualquer lugar, no aspecto da segurança. A conectividade, ela já está aí faz tempo. Era muito mais a forma de usar, né? Chegar a fibra óptica em casa está resolvido o problema de conectividade. Exatamente, exatamente. Né? Desde aquele ADSL a gente já sabe como é que é. Essa questão, né? A gente teve vários clientes e várias empresas no mercado que migraram para a nuvem. Foi um acelerador para migrar para a nuvem. A gestão das suas plataformas de segurança, por exemplo. Né? Porque agora eu tenho meus colaboradores em qualquer lugar, então eu vou centralizar as políticas na nuvem, vou fazer a gestão a partir da nuvem. Né? Então, não deixa de ter sido um acelerador. Agora, isso também tem o outro lado, tem aquelas empresas que foram de qualquer jeito, foram de qualquer maneira, e aí se expuseram. E aí a gente teve um aumento significativo de ataques, por exemplo, de phishing. Né? Por quê? Porque eu estou num ambiente desprotegido, né? Continuo sendo aquele ser humano curioso, né? Incansável por um clique, caçador de cliques. Então, isso realmente trouxe uma exposição grande para as empresas. Né? O momento de TI, ele passa, nesse momento, por um momento muito diferente. Falei 3 vezes momento, mas está tudo certo. É um momento muito diferente. Quando a gente vai para a nuvem, ou começa a pandemia, está todo mundo anywhere office,
cada um vai se adequando de um jeito e as empresas foram. E agora as empresas estão voltando. Só que elas podem estar voltando maior. A empresa podia ter 200 funcionários, cresceu muito durante a pandemia e quis voltar e agora está com 500 funcionários. E nesse contexto, o ambiente dela muda completamente também. Há um novo investimento e eu acho que, não sei se vocês concordam, para saber a opinião de vocês, há um momento de readequar o mercado. Sim. Do mercado se reentender. Poxa, o quanto que eu preciso de nuvem? O quanto que eu preciso de segurança? O pessoal está mais aqui dentro, eu coloco no meu perímetro. Como é que vocês veem esse momento da tecnologia e o que aconteceu agora depois da pandemia? Acho que é transição. Acho que a palavra é transição. Sim. E é uma transição desse modelo para o qual as empresas foram levadas de maneira abrupta para o híbrido. Né? Eu tenho uma convicção para de que equilíbrio, né, das coisas. Que é híbrido. Né? Então a gente precisa repensar as tecnologias, as ferramentas colaborativas, as ferramentas de monitoramento, as ferramentas de controle. Então é um momento de transição, é um momento de aprendizado e é um momento de revisitar controles, revisitar práticas. Sim. A questão da nuvem que tu menciona me lembra de um assunto que a gente discute muito, né, Carlão? A ida para a nuvem, por si só, ela não garante segurança. Claro. Muito pelo contrário, né? A nuvem pode ser um ambiente tão inóspito e tão inseguro quanto o modelo tradicional de computação. Claro. Então, esse olhar é que me parece que a gente agora está amadurecendo e vai focar nele. Bom, nós fomos para a nuvem, nós somos multi-cloud. Como que a gente vai disseminar, como que a empresa vai disseminar as suas práticas e os seus controles de segurança por esses diferentes ambientes? Então, esse é um momento, e ainda temos muitas empresas que elas se iludem, e eu acho que esse é um dos grandes riscos dessa transição, desse modelo, de que elas estão seguras por estarem na nuvem. E elas não estão seguras por estarem na nuvem. Um ponto que eu acho interessante de mencionar é muitas empresas elas vão para a nuvem e nunca pararam para analisar a matriz de responsabilidade de cada player de cloud. Essa matriz de responsabilidade ela vai deixar muito clara o que é responsabilidade do provedor, Sim. em termos de segurança, e o que é responsabilidade dela sobre segurança. E existem N nuvens. O cara pode estar no ambiente on-premises, que ele sabe que a nuvem é dele, ele tem mais ou menos um controle do que acontece, mas ele pode ir para nuvens públicas e usar mais de uma nuvem pública. Né? Isso. Exato. Isso. E, em geral, a segurança vai estar na plataforma da nuvem, o resto é com o cliente, né, com a empresa que está utilizando a segurança do workload em si, ele é do cliente, não é da nuvem. Né? A nuvem se responsabiliza muito mais pela questão de plataforma. Mas aí o ponto que você colocou, eu penso o seguinte, e a Service é um exemplo disso. Em São Paulo, a gente não aumentou uma posição de escritório e a empresa triplicou. Interessante isso. Então, né? Em geral, a empresa triplicou em São Paulo também, Sim. que é a maior regional nossa. Né? Então, aqui a gente contratou muita gente. Né? E o 3 e 2, né, que você perguntou sim. como é que a gente está, eu comentei. Nós estamos 3 dias presencial, 2 dias remoto. Né? O 3 e 2 habilita eu colocar mais gente no mesmo lugar. Então a produtividade aumenta. Sim. Então a empresa cresce. Sem aumentar custos fixos. Sem né? aumentar custos fixos, você distribui mais, né, dilui mais esse custo fixo. Então esse é um benefício, né, desse modelo híbrido. Né? Desde que outros contextos que a gente deve comentar aqui estejam dirimidos, esse é uma ótima forma de escalar. Então, novamente, o capitalismo é implacável. As empresas, né, o Léo comentou alguma coisa sobre a faculdade, acho que tem um exemplo bem legal aí. Né? O número de alunos cresceu e não aumentou o número de carteiras. Como que isso é possível? Sim. Usa tecnologia, né, escala de uma maneira diferente, todo mundo cresce. Né? Eu acho que é esse o ponto e puxar para esse caminho, porque a gente pode olhar para o futuro o que vai acontecer. E o futuro está hoje na faculdade, está onde você está. E aí você estava comentando aqui em off com a gente que o número de alunos... A faculdade está crescendo, mas não há uma previsão de crescimento de infraestrutura para pegar esses alunos. Está diminuindo a infraestrutura física e colocando mais infraestrutura digital. Esse é um dos aspectos. Né? Mas a gente tem que considerar que, de novo, nós estamos num momento de transição. E essa transição ela nos traz uma série de lições aprendidas. No contexto educacional, e eu acho que também no contexto corporativo, a pandemia escancarou que nós somos, ou temos entre nós, muitos analfabetos digitais, mesmo num público a priori qualificado. Eu me recordo de um exemplo de um colega,
Em determinado momento, era março, o semestre começando, olha, vamos todo mundo para casa. E aí tu imagina o seguinte, tem lá um colega, professor das engenharias, doutorado, não sei quantos anos de docência, e ele é professor de cálculo. E agora ele tem que dar uma aula remota num quadro digital e ele não sabe colocar o símbolo de somatório. Como é que eu uso? Porque no quadro eu pegava com uma caneta e fazia o somatório. Produto, derivada. Mas e agora, como é que eu faço isso? Então, o analfabetismo digital, ele está presente de várias maneiras. De várias formas. E até com pessoas qualificadas, como pessoas você comentou. Qualificadas. Claro. Então, assim, diretor de empresa que não sabe usar o Teams, que se perde na hora de compartilhar a informação. A gente já viu situações constrangedoras de vazamento de informações. A gente já viu outros constrangimentos. Eu me recordo de um episódio, enfim, me recordo de um episódio em que o aluno ele estava lá assistindo a aula e a esposa não viu que ele estava assistindo a aula e ela tinha acabado de sair do banho, enrolado na toalha e passou pela câmera. Então, isso mostra um pouco dessa situação de que a gente precisa entender... Que ainda é um aprendizado, Ainda é um aprendizado, tem um contexto novo, né? Então, como é que eu vou dar minha aula? Como é que eu vou botar a equação no quadro? E os professores primários, né? Os professores de escola fundamental, que também precisavam portar suas aulas. Quer dizer, é uma questão toda de reeducar para o híbrido. Quando a gente traz isso para o ambiente corporativo, a gente tem que reeducar os líderes para o híbrido. Esse me parece ser um dos grandes pontos de resistência das lideranças quanto a ir para o híbrido ou o Anywhere Office, né, que são coisas um pouco diferentes. Por quê? Porque ele não tem o ferramental para fazer a gestão da equipe, ou ele se sente menos importante ou inseguro na hora de fazer a gestão. Uma coisa é fazer a gestão de um time presencial, outra coisa é fazer a gestão de um time híbrido. E aí entra talvez um pouco do que o Carlão falou, que o capitalismo é implacável. Só que se o cara não vê o resultado, ele tenta voltar para a sua zona de conforto para tentar trazer. Que não existe mais. Que não existe mais. Eu acho que esse é o grande ponto. Não existe mais. O antigo não existe mais e ou é modelo híbrido ou é modelo Anywhere Office 100%. E vamos pegar um exemplo aqui, né? A área de segurança cibernética. Existe um gap de profissionais no Brasil para esse segmento estimado em aproximadamente 400 mil profissionais. 400 mil profissionais de segurança. Faltam 400 mil profissionais de segurança. Qual empresa de segurança no país que pode se dar ao luxo de dizer o seguinte, olha, eu quero voltar para o passado, eu quero todo mundo presencial aqui. Estão faltando talentos no mercado. Sim. Né? Então, também é uma necessidade, por um lado é uma necessidade, por outro tem uma questão de democratização do trabalho. Se o colaborador ele quer... hoje a gente tem pessoas do Nordeste no nosso time, e nós não temos escritórios no Nordeste. Sim, sim. Né? Eu tenho uma passagem de um colega que, diga-se de passagem, é uma pessoa que eu admiro muito, e ele me procurou no final do ano passado e disse assim, Léo, eu estou fazendo uma opção por qualidade de vida, vou ir morar no litoral catarinense. Como que ficaria, ele todo temeroso, assim, né? Como que ficaria a minha situação aqui na empresa? Eu disse, com medo de não ter mais situação. Exato, eu disse para ele, vai ficar maravilhosamente bem. Porque nós somos uma empresa que estamos up-to-date com o que está acontecendo no mundo, né? Nós vamos continuar confiando no teu trabalho e tu com mais qualidade de vida, ele estava trazendo os problemas que ele esperava superar com essa mudança, eu disse, vai ser ainda melhor, porque tu vais estar melhor. E de fato é o que aconteceu. Então a gente tem que pensar que nós estamos num momento em que a saúde mental dos colaboradores, dos trabalhadores é importante, que a qualidade de vida é importante e na área de segurança cibernética esse assunto está pacificado. Na semana passada eu tive a oportunidade de participar de um dos maiores eventos de segurança da Europa, na Espanha, e me preparando para esse nosso momento aqui, eu comecei a perguntar sobre essa história de trabalho híbrido e tal. Na quarta vez que eu fiz essa pergunta e que a resposta vem, eu disse, o tema está superado e eu que estou fazendo uma pergunta que não faz sentido. Na área de segurança cibernética, não faz sentido. Sim. As forças de trabalho estão remotas, vão continuar remotas. Os talentos, eles querem ter a liberdade de ir e vir. Né? Então, está posto, é isso. E tem como funcionar bem, mas para funcionar bem a gente precisa lembrar, nós estamos num momento de transição, a gente tem que aprender a liderar
motivar, gerir equipes nesse novo desafio. Entre esses aprendizados está a segurança. Sim. Como que eu faço a segurança, como que eu garanto a segurança das informações dos meus clientes. Então, o aspecto de educação e conscientização em segurança cibernética, ele é ainda mais importante. As campanhas de conscientização, os programas de conscientização, eles ganharam ainda mais importância. Porque tu tem que educar para esse novo momento, que tem todos esses desafios de segurança que a gente está citando. E na tua linha, né, programas de liderança que tragam esse fator novo, né, de liderar o remoto, né, liderar no anywhere, né, liderar em qualquer lugar. Eu vou fazer um recorte do que você falou. Assim, tem a pessoa que ela quer a qualidade de vida, ela quer ir para a praia, né, como foi o caso aí que você citou, mas tem a pessoa que mora lá numa área remota. Isso. Olha o nosso Brasil. Olha o mundo. E tem qualificação. E tem qualificação. E tem qualificação, inclusive, de um tempo para cá, a gente vê muito o Nordeste trazendo mão de obra muito qualificada. Com certeza. Né? Como que né, os grandes mercados eles estão para cá, né? Então, ou estão fora do país, estão, né, em outras empresas fora do país. Essas pessoas, elas não... antigamente elas tinham que sair da sua região de origem e ir para os grandes centros para se colocar em grandes empresas ou empresas, né, principalmente no mercado de tecnologia, né? Era muito aqui, né? Sim. Agora não. Agora essa pessoa pode se qualificar lá, ela pode fazer formação lá. E assim, eu estou falando da pessoa que nasceu lá. Então não é eu quero morar, um nômade digital. Nada disso, eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela pessoa que ela, por exemplo, está na periferia. Ela e na periferia do Brasil todo. E ela quer trabalhar de lá. E ela pode trabalhar de lá, se ela tiver competência, ganhar as competências que precisa ter, e ela der para a empresa, e aí o lado que eu puxo, né, e que eu acho que é importante daqui a pouco a gente trazer aqui, para a empresa tem que fazer sentido também. É isso aí. Né? Então é um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Você está bem... Você colocou um negócio bem legal, o tempo morto, né? Você não tem mais tempo morto, mas você vai usar para dormir? Exato. Você vai se exercitar e vai estar melhor motivado na hora do trabalho e vai produzir mais. Se isso acontecer, novamente, o capitalismo é implacável. Isso vai acontecer mais, a gente vai ter daqui a pouco 70-30, 30 presencial, 70 remoto. E aí daqui a pouco 60-40, e daqui a pouco 50-50, e assim vai, né? Conforme o outro lado vai, né, acabando, perco muitas pessoas. As pessoas, sei lá, elas trabalham em 2 empregos, né? Acho que a gente vai trabalhar isso daqui a pouco aqui. Começa a ter algumas coisas que são nocivas para as empresas. Exato. Sim. Quando é nocivo para a empresa começa a perder. Nenhum dos dois modelos é perfeito, né, Carlão? Exatamente. E a gente tem que descobrir nesse momento de transição quais são essas mazelas do híbrido e atacar elas, né, ou tratar elas. Então, por exemplo, as boas práticas de segurança recomendam monitoramento e controle. Sim. Monitoramento e controle nesse novo ambiente de trabalho. Sim. Então, os trabalhadores, eles vão ter lá um dispositivo que foi fornecido pela empresa, né, o seu laptop, com monitoramento e controle. Né? E então, isso está no código de ética, ele assinou, ele na sabe. política tá tudo de segurança certo, da companhia. Quer dizer, Perfeito. a empresa, isso já era algo que tinha que ser feito antes, né? Porque o ativo é da organização, o e-mail corporativo, o celular. Então, assim, eu já tinha, para não recair em negligência, eu já tinha que, as minhas políticas de segurança já tinham que alcançar esses dispositivos e esses usuários. Agora isso se faz mais presente e mais importante. Porque se eu faço esse monitoramento, se eu faço esse controle, e as tecnologias hoje nos permitem fazer isso, o Carlão pode estar trabalhando lá na nossa unidade do Paraná, na casa dele ou no escritório aqui em São Paulo. Exato. E ele vai estar sendo monitorado, vai estar sendo controlado e vai estar sendo aplicado as políticas que nós identificamos que fazem sentido para mitigar os riscos aos quais a gente entende que está suscetível. Eu acho que até o comentário do Carlão, a gente rompe um pouco de barreira. Se a pessoa está no interior do Nordeste, ela tem qualificação, mas o mercado de trabalho dela era muito restrito. Isso, tu amplia tu democratiza o acesso a oportunidades. E desenvolve localmente.
É isso. Tem esse caráter também de desenvolver localmente, né? E para o Brasil isso é importantíssimo. Claro. Sim. E, cara, um outro ponto que eu ia pegar do que o Léo falou é o futuro desse trabalho. Porque o futuro não seremos nós. Eu tenho uma filha de 10 anos que durante a pandemia fez 2 anos de aula online no ensino fundamental. Vocês podem imaginar como que isso foi. Ainda bem que a gente... Traumático para você. Difícil, traumático para todos, mas teve que acontecer. Só que é uma geração que já está acostumada com isso. Sim. No começo ela ficou meio assim, passou um tempinho e já foi embora. Quando essa geração chegar no mercado de trabalho, e aí eu vou puxar um pouquinho da parte dos alunos que estão na faculdade hoje, eles não querem mais esse trabalho todo dia no escritório. Não quero. A geração vai derrubar e o capitalismo vai ser Implacável. novamente. Vocês acreditam que essa geração também vai continuar empurrando essa barreira? Com certeza. E isso não tem mais o que acontecer, não tem mais o que fazer com isso. Eu acredito que sim, né? Assim, claro, de novo, o que o Carlão falou no início da nossa conversa aqui, as áreas que são elegíveis para isso. Sim. Né? Então, assim, a gente está no mercado de profunda transformação. Claro. E essa transformação, a gente vê ela, por exemplo, nas carreiras. Né? Então, por exemplo, jogos digitais. Não era uma carreira que se imaginava para os filhos há 20 anos atrás. Exato. Em 2004... ninguém queria isso. Em 2004 não existia graduação em desenvolvimento de jogos no Brasil. Né? Ou era algo muito incipiente. Hoje essa é uma carreira. Sim. Né? A indústria de jogos digitais, ela movimenta nos Estados Unidos um volume financeiro maior do que a indústria do cinema. O eSport. Né? E assim, essa turma, ele pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Antes da pandemia, nós já tínhamos egressos lá do curso de ensino de jogos digitais trabalhando para outros mercados na Europa, no Brasil. Então, é irreversível. Nós estamos falando de carreiras que não existem hoje. Nós estamos falando de modelos de trabalho que vão evoluir. Agora, eu não vejo essa geração ou as futuras gerações se submetendo a horas e horas de um transporte caótico para ir para o escritório para fazer reunião remota. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Por outro lado, eu também acho que a gente tem que cuidar com os mimos. Né? Assim, tem que ter uma contrapartida. E essa contrapartida ela tem que vir com produtividade, ela tem que vir com seriedade, ela tem que vir com resultado. Para isso, a gente precisa aprender. Né? Os gestores, e eu insisto um pouco nessa tecla porque é o que me parece entre gestores e alta direção, às vezes eu não sei gerir no remoto o time. Eu tenho uma sensação de que as pessoas são mais produtivas. Eu tô ligando pro cara, o cara não me atende, ele deve estar Isso, fazendo é uma bobagem. O cara só foi pegar um café. É isso. São mais produtivas no escritório. São mais produtivas? Então vamos falar sobre os indicadores de produtividade que nós temos no presencial. E não tem indicadores de produtividade. Né? Então, seja para um modelo ou para outro, nós vamos precisar falar de produtividade de maneira mais séria. Quais são os indicadores de produtividade que nós temos? Né? Porque senão fica um argumento vazio. Eu tenho uma sensação que é mais produtivo aqui quando eu estou olhando. Sim. Esse é um argumento quase fabril, assim, né? Anos 90. Eu quero ter todo mundo aqui nos meus olhos. Sim. Então, isso às vezes me dá a sensação que é mais um capricho daquele gestor old school, assim, né? Mais um capricho que não tem um argumento consistente, né? Para presencialidade, por exemplo. É que, na verdade, ele é um mundo completamente novo para ele. Exato. Ele aprendeu a ser presencial. Transição. Foi só na pandemia, eu quero voltar que seja. Ele não sabe ir para outro modelo, ele desaprendeu. Sim. Eu costumo dizer que, se você tiver viés, vai complicar essa análise, né? Ela tem que ser feita sem viés, né? Então, eu levanto a bandeira do presencial e não tem nada que não seja presencial que eu vá apoiar. Aí não dá. Ou só remoto. Aí não tem argumento. Aí isso acabou. Agora, tem muita coisa no presencial que para o remoto é um desafio. E eu vou na linha do que você comentou, né? Poxa, o ser humano é relacional? A gente concorda com isso? Sim. O ser humano é relacional. Sim. Como que essa juventude que cresce estudando remoto, né, e fazendo amigos só em rede social, vai criar um network para falar do tema que a gente falou com a Andréia outro dia aqui. É difícil, né? Como é que cria lá a poupança lá do... Né, Carlão? Também. Porque aí ele está lá isolado, ele não interage, e aí a gente vê esses quadros de depressão. Sim. Então, assim,
é preciso também sair, é preciso interagir, é preciso sentir, né? Sim, e a empresa, ela é um corpo também. E esse corpo, muito só remoto, funciona mesmo? Então, tem esse lado que a gente também precisa avaliar. E se isso está dando certo para a companhia, investe nisso. Tem que investir. Se não está dando certo, tem que entender, porque você pode estar perdendo benefícios do híbrido. Isso. Então, é sempre nessa linha. Não dá para dizer que o híbrido não tem ganho. O híbrido tem ganho. E tem os riscos, né? Agora Carol? tem uma série de coisas que o híbrido não entrega, que a gente tem que ver como é que a gente traduz para garantir, né? E aí, de novo, olhando o lado da empresa, como é que a gente traduz para que a empresa prospere. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta que ela não tem resposta. Mas, dentro do ambiente de tecnologia, quando a gente olha para o híbrido, ou para o presencial, ou para o modelo, vou chamar de modelo antigo, todo mundo no escritório, os gastos só são diferentes. Mas a tecnologia, tudo que está remoto você consegue fazer no presencial. Ponto. Fato. Só que você pode ter mais brechas no remoto do que no presencial. Ou eu estou pensando errado? Segurança? Nesse contexto, poxa, vai aumentar meu investimento se eu deixar todo mundo remoto? Mas claro que a gente veio de uma pandemia, que todo mundo teve que ir para o remoto e acabou. Mas voltar para o presencial diminui o custo do cara em algum momento? Como que vocês enxergam isso? Eu não vejo assim que tem uma redução de custos num modelo ou no outro. Eu acho que os dois modelos eles requerem um investimento que, assim, Maurício, para ser bem franco, algumas empresas nem sequer haviam feito investimentos em segurança antes. Concordo. Então, nesse sentido, a pandemia foi um acelerador do que a gente pode vir chamar de estratégia ou uma cultura de segurança em algumas empresas. Sobrevivência, né? Então eu tenho essa linha de investimento agora e eu não tinha antes, mas eu não tinha porque eu estava num nível de maturidade tão baixo, um nível de consciência de segurança era tão baixo, e aí a pandemia me trouxe para esse outro cenário. Né? Agora eu não vejo assim exatamente que a gente tenha uma redução de custo na estratégia de segurança. Hoje a gente está falando de segurança como serviço. Sim. A gente está falando de segurança na cloud. Né? Então, me parece que a gente vai chegar num cenário que se equivale esse investimento, essa jornada de segurança. Tem uma provocação aí. Você colocou a solução que monitora o equipamento do usuário, celular, né? E por quê? Porque a gente quer garantir a produtividade e o bom uso, né? Então, e proteger as informações da empresa e dos clientes. Exato. Tem um lado de segurança, tem um lado de produtividade, né? De gestão, né? Perfeito. Tem todo esse lado. Se você está com os seus funcionários todos no escritório, né? E aí precisou ir todo mundo para casa, você fala, poxa, agora eu não tenho mais controle. Deixa eu investir em uma solução que me dá segurança e me dá controle. Você coloca essa solução, você agora tem tudo, tá num dashboard, você vê tudo acontecendo. Na hora que voltar todo mundo para o presencial, você tira essa solução? Você não vive mais sem isso. Você não vive mais sem isso. Essa água passou debaixo da ponte e agora o gestor precisa disso porque ele criou consciência, né? Dos riscos, né? Do que é possível escalar do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de controle das informações dos clientes, das pessoas, demitir com mais eficiência, promover com mais eficiência pessoas e todos os aspectos que a gente pode tirar daí. Então, novamente, não é o presencial ou o remoto. É a gestão de tudo. Exato. Assim, a empresa cresce com isso? Ou a empresa gasta mais e não cresce? Porque quando eu gasto mais e cresço, qual é o nome disso? É investimento. Investir, olha aí, cresci, né? 20% ano contra ano. Poxa, gastei, meu custo é maior, não cresço, diminuí, perdi cliente. Não, mas peraí, gente. O que está acontecendo? A gente vai entender, né, o que está acontecendo e vai resolver. Então, eu entendo que nível de controle, solução para segurança, para infraestrutura, como também, assim, ó, você provocou, foi todo mundo para a cloud. Se daqui a pouco o custo com infraestrutura cresceu tanto que esse cara não está conseguindo entender, poxa, faltou para ele controle, faltou FinOps, poxa, ele agrega um FinOps ali, ele entende. Mas isso fez a empresa dele avançar? Fez as pessoas trabalharem melhor, com mais produtividade? Fez. Na hora que volta todo mundo para o escritório, eu não saio da nuvem. Né? Agora, se a nuvem foi só para sobreviver e daqui a pouco está gastando muito, não fez nenhum sentido. Aquele workload é todo monolítico. Para que nuvem? Trago para cá de volta
tá tudo certo, entende? Então, acho que esse pragmatismo é o que naturalmente vai dando o equilíbrio das coisas, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. E, claro, cada ambiente dentro da sua especificidade. Do que o cara precisa, como é o negócio e para onde Não dá ele para vai. coletar o lixo virtualmente ainda, né? Ainda não. Pelo teletrabalho. Ainda não. Né? Ainda não. É. E tomara que não, Deus queira que não, mas temos uma nova pandemia, uma nova emergência. O que a gente tem de aprendizado? A gente falou muitas coisas aqui, mas se for muito parecido, eu acho que a gente aprendeu muito. E se tiver uma nova pandemia, tudo continua funcionando. Talvez os gastos serão diferentes. Sim. Mas eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Estamos numa nova emergência como essa. O que a gente aprendeu? Para onde que a gente vai? Quem vai mexer mais rápido? Que tipo de solução se encaixa melhor? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu acho que as lições aprendidas, elas foram muitas com o Covid, né? Em relação a isso, né? As pessoas precisavam ficar, acho que talvez a pior situação possível. Eu tenho que ficar isolado. Né? Acho que a gente ainda poderia ficar com os nossos, mas ainda assim com um grau de isolamento muito importante. Né? Então, eu acho que desde que se esteja seguro para se produzir, trabalhar, fazer as suas coisas, mesmo que de casa, tá? Como aconteceu, nós, como sociedade, né, e a tecnologia proporcionou isso, né? A gente percebeu que tudo que a gente tinha feito foi para chegar nesse momento e poder continuar as coisas mesmo de casa ou de qualquer lugar. Então, eu acho que a gente já tem muitas lições aprendidas, tecnologias para... eventuais emergências aí. Mas se precisar novamente, né, se isolar, a gente já sabe o que fazer. Até tem um ponto, deixa eu só comentar, Léo, que quando começou a ideia da pandemia, a gente tinha... O começo foi... Vão ser poucas semanas. Vai ser 2 meses. Sim. Vai ser uma nova solução por pouco tempo e aos poucos essa nova solução por pouco tempo se tornou o que a gente está vendo perene, hoje, né? Virou o que virou. Pode falar. Eu acho que esses aprendizados que nós tivemos, que o Carlão mencionou, ele traz significados diferentes para sociedades diferentes. Quero dizer com isso assim, tu pega a sociedade japonesa, ela tem uma cultura de gestão de crise. Por quê? Porque ela está num local, né, de terremotos, de uma série de mazelas. Sim, então, uma criança de 6 anos, ela sabe como se portar mediante um terremoto se ela está na escola. Né? Aqui no Brasil, nós não... A gente não se preparou para isso. A gente não se preparou. Não é a nossa realidade, né? claro. Então, as sociedades elas respondem de modo diferente. Nós temos uma área de atuação que é a gestão da continuidade de negócio. Né? Dentro da gestão de continuidade de negócio, uma das coisas que a gente faz é identificar ameaças que poderiam gerar uma interrupção. E eu me recordo de colocar a pandemia como uma dessas ameaças. Por quê? Porque a gente já tinha vivido H1N1. Né? Só que muitas empresas, quando tu apresentava esse cenário, né, de olha, uma pandemia, como que a empresa precisa se organizar para enfrentar uma pandemia? Não, uma pandemia, fala sério. Qual a probabilidade disso acontecer? Sim. Né? E eu sempre dizia, a questão não é a probabilidade, a questão é o impacto que isso pode gerar. Então, o brasileiro ele não tem uma cultura para gestão de crise. E eu temo que algumas empresas... Não que elas não tenham aprendido, mas que não tenha sido ainda suficiente para aprender, talvez. Suficiente para internalizar as boas práticas de gestão de continuidade de negócio como parte da gestão da empresa, da liderança. Né? Por exemplo, se de fato houve os aprendizados que a gente acredita que houveram, essas empresas elas têm planos de resposta. Desastres, elas estão fazendo exercícios continuamente e não é exatamente isso que me parece estar acontecendo. Então, essa é um pouco da minha preocupação. E numa outra escala muito menor, é assim, em segurança da informação a gente diz que para um perfil de gestores, talvez isso se enquadre assim, na América Latina, o incidente é que promove, que gera o investimento em segurança. Mas ao passo que a gente vai se distanciando do dia do incidente,
parece que vem das lideranças. Vai arrefecendo. Vai arrefecendo. O esquecimento. Não foi tão crítico assim, ou pelo menos não é nada que me motive a fazer um investimento. A gente deu um jeito lá, a gente dá um jeito de Isso. novo. É isso que me preocupa, né? Sim. De que a gente de fato, e quando eu digo a gente, não, assim, especificamente esse é um aprendizado das lideranças. São as lideranças que têm a capacidade, a autonomia de fazer um investimento, de desenvolver essa cultura, etc. Então eu tenho um pouco de receio que isso vá se perdendo. Eu concordo contigo, Léo. Eu coloquei mais no âmbito de como sociedade, do lado da saúde, e como tecnologias disponíveis. Agora, as empresas, elas, padecem muito ainda, né? Dependem muito, precisam muito evoluir em tudo isso que foi colocado aqui. Isso é bem importante. Né? Eu imagino que muitas pessoas que vão nos escutar talvez não concordem com esse argumento, né, de que não houve um aprendizado. Eu acho que um indicador claro de aprendizado é o quanto essas empresas estão investindo em continuidade de negócio, em resiliência cibernética. Então, olha, uma boa maneira de responder essa pergunta, de ver se faz sentido o que a gente está dizendo aqui ou não, olha para o orçamento da tua empresa e vê o quanto tu está investindo em gestão de continuidade de negócio, em resiliência cibernética. Isso pode mostrar um cenário diferente do que a gente está achando. Desse que a gente está pintando aqui. Mas eu concordo com o Carlão, concordo com os dois, na verdade, mas o que o Carlão comentou é muito importante, que a gente está pronto. Se precisar de novo, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de saúde, estamos prontos numa emergência como essa. Talvez o cliente que olha para isso e fala, não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo, Uma pandemia, foi um cara lá em algum lugar que fez alguma coisa, isso não vai rolar de novo. Pode ser. Aí entra o otimismo exagerado. É isso. Mas tem que estar preparado, né? Porque pode ser pandemia, pode ser outra coisa, mas a empresa precisa continuar, né? Então, isso que o Léo trouxe é muito poderoso e é muito deixado de lado. Continuidade de negócio. E se? Né? Então, acho que a gente, como companhia, leva para os clientes soluções de infraestrutura, de segurança, de nuvem, para responder, né, a essas possibilidades, né, ao possível impacto de certas coisas acontecerem, né, para que o negócio continue prosperando, crescendo. Nós temos, nesse momento, pelo menos, 2 guerras em curso no mundo. Né? E isso tem impacto em cadeia de fornecedores, isso tem impacto em commodities, isso em alguma escala, né, já gera impactos. Então é preciso ter uma análise de risco contínua, séria, crises econômicas, recessão, isso tudo pode gerar impacto na continuidade, né, das operações. Tem que ser visto com mais seriedade, né? Claro. Tem que ter visto com mais seriedade. Ótimo, então agora vamos para o nosso quadro, o TBTech. O quadro TBTech é onde a gente faz comparativos e tenta traçar um paralelo do que aconteceu no passado e como que isso acontece no dia a dia. Hoje, com o que a gente está falando, principalmente dessa parte de home office, do futuro desse trabalho remoto, a gente pode entender um pouco de como isso acontecia no passado. E é isso que eu vou tentar trazer e conversar com os nossos convidados. Tínhamos todo mundo ali, uma fotinho da família na mesa, a sua cadeira preferida, o seu armário, as mesas eram maiores, tinha a hora certa do café com a galera. Queria que vocês contassem um pouquinho e trouxessem curiosidades do que acontecia naquela época e como que isso vai se desenvolvendo para agora. Bom, não sei, eu ainda tenho a foto da minha família na mesa, tá, pessoal? Então, só que é na sua casa, talvez, ou no escritório? Não, é no escritório olha mesmo. Aí, você tá lá então ainda, olha só. Exato. Não, eu sou uma figura presencial, né? Gosto mais do presencial, né? Então, acho que essa linha que você está trazendo, posso trazer aqui o meu dia a dia, né? Como o Carlos é profissionalmente. Se eu puder, eu vou para o escritório, né? Eu antes era uma figura que tinha muito tempo morto, que eu gostei do termo, né? Acho que é um termo para eu estudar, para eu pegar mais detalhes disso, né? Então, o trânsito, mas o que eu fazia? Eu lia, ouvia, aprendia, né? Estudava, né? Nesse período. Então, era um crescimento pessoal, né? Muitos vão dormindo, né, no transporte, muitos vão dirigindo, né? E não usam para, de alguma maneira, construir algum conhecimento. Mas, de qualquer forma, eu gosto de ir para o escritório. Durante a pandemia, todo o período que eu pude, a não ser, tirando aquela fase em que o governo falou não vai.
Sim. né? Fechou o escritório mesmo, depois eu fui, né? Gosto de ir ao escritório, gosto da questão relacional no escritório, né? Mas aí a coisa do pertencimento, eu acho que é um bom tema para a gente discutir aqui, né? Antes, presencialmente, a gente tinha condições, desde que fazendo uma boa gestão, desde que tendo um líder ativo, desde que tendo uma empresa que trabalhasse ali uma parte mais RH, né, de desenvolvimento, de endomarketing, pertencimento. Eu entendo que o presencial é mais fácil de trabalhar, não é que tinha mais, não é que tinha mais, porque você vê várias empresas tudo presencial e zero pertencimento, né? Mas era mais fácil de trabalhar o pertencimento, né? Hoje, né? Então, para fazer o TBTech, né? Hoje, com todo o advento do híbrido, da pandemia, do home office, tudo que a gente discutiu aqui, o pertencimento tem ficado prejudicado. E aí, passo a bola aqui para o Léo. Essa questão do pertencimento, né, na minha forma de enxergar o pertencimento, ele não se dá mais ou menos num modelo ou no outro. Né? O pertencimento está relacionado com o compartilhamento de valores. Então, o trabalhador compartilha dos valores da empresa. E eu estou falando não daqueles valores que estão no PowerPoint ali no maravilhoso e que no a dia a alta dia. administração não executa, não pratica. Claro. Mas aqueles valores que de fato são internalizados. Né? Então, o pertencimento começa por compartilhar valores e segue pelo alinhamento com a gestão. Então, se o trabalhador ele acredita na gestão, isso vai gerar pertencimento. Sim. Isso vai fazer ele vestir a camiseta. Então, eu acho que a gente perde oportunidades de criar uma cultura de pertencimento em qualquer um desses dois modelos. Isso tem muito mais a ver com a gestão de pessoas, né? Isso tem muito mais a ver com valores, com práticas, com alinhamento de carreira. Pô, tem empresa que não tem PDI. Tem empresa que não mostra um plano, olha, aqui tu começa por aqui, vai ter isso, vai chegar lá. Né? Tem empresa que não tem feedback para os colaboradores. Então, o pertencimento é esse, eu acho que está nesse conjunto e ele não importa se está no remoto ou se está no presencial. Sim. Eu tenho a foto da família na minha mesa. Em casa. Em casa. Né? Já no escritório, e talvez aí por uma forte influência das práticas de segurança da informação, eu lembro que tem uma prática que chama política de mesa e tela limpa. Né? Então, antes da pandemia, nós já adotávamos uma prática nos times de segurança que não tem essa história de que tem lugar e tem mesa. Sim. Chegou, a mesa está livre, sentou, senta. É isso aí. Por quê? Porque a gente quer reduzir o fluxo de papel, de informações que talvez sejam sensíveis, sejam confidenciais e que vão ficar transitando de uma mesa para outra. Então isso não me afetou e eu acho que não afetou boa parte das pessoas do nosso time, né, de quem tem essa cultura de segurança, porque não tem aquela história de eu sou o gerente, eu sento, tem um aquário lá, Sim, tem a eu me sala fecho de na minha vidro no salinha. meio da operação, eu sento lá, eu sento aqui. Não, eu sento junto com o time. Sim, Né? sim. Eu não tenho um lugar, eu transito. Então, eu não senti isso. O meu antes já era assim e o meu depois. Eu continuo indo ao escritório, a gente combina com o time. Né? A última vez foi antes de vir para cá, diga-se de passagem, na terça-feira de manhã. E essa é uma boa experiência. Sim, né? De poder trocar, de poder Almoçar junto. Né? Tomar um né? cafezinho. Fazer um happy Na pandemia hour. aconteceu Exato. muito os cafezinhos online, vai todo mundo tomar um cafezinho. Eu pra sou um conversar. defensor do híbrido. Né? Mas confraternizar no híbrido definitivamente não dá. Né? Tu mandava o difícil. kit De para um casa, evento online. Eu vou mandar o kit difícil. para tua casa, para tu, 6 horas conecta e vamos comer uma pizza junto. É muito diferente Total. de sentar na Total. pizzaria. É a Total. coisa que eu comentei do relacional, né? Exato, Carlão, Então isso claro. está na nossa ancestralidade, isso não vai mudar. Né? Então eu vejo muito esse lado como preciso. Preciso. E ele, aí digo, ele é totalmente possível no híbrido. Né? Totalmente possível no híbrido. Hoje eu acho legal lá na Service, todo dia no mesmo lugar tem uma pessoa diferente sentada. Como eu vejo isso? Eu, né, que me considero um intraempreendedor, né? Não sou o empreendedor, né? Direto, né? Não construí o negócio, mas me sinto o dono, né? Eu vejo, cara, nossa empresa pode crescer muito, muito mais do que cresceu nesse modelo. E isso reflete para todas as empresas do mercado, entende? Ótimo, ótimo.
Bom, gente, eu quero agradecer o Carlão, agradecer o Léo pelo episódio de hoje. Acho que tem muita informação boa, a gente pode compartilhar isso com todos os nossos ouvintes. E é isso. Quero agradecer a todos por mais um episódio do ServiceCast. Curta, compartilha, fale conosco, queremos saber sua opinião, queremos saber para melhorar nosso podcast e principalmente para entender o que você está pensando. Muito obrigado e um grande abraço.